E aí, Ricardo, obrigado. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Como é bom estarmos de novo reunidos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? Estávamos falando aqui já com o Ricardo da tarefinha que foi passado para vocês na semana passada e até agora só um aluno respondeu, e foi o irmão Adaelso. Ok? Então, agilizem, nosso tempo é corrido. Então, agilize, porque senão vocês vão acumulando trabalho e aí vira uma bola de neve, aí vocês não vão conseguir dar conta de tudo até o final do nosso módulo aí. Tá bom? Então, faça um esforcinho aí nessa semana, aproveita esse feriado aí que não vai ter aula e agilize aí tanto o da semana passada como o que eu irei passar hoje, vocês aí já terão uma boa parte na composição da nota de vocês, tá bom? Irmãos, vamos abrir a nossa apostila, onde nós paramos na nossa aula passada. Nós terminamos falando sobre as disciplinas espirituais, as 7 disciplinas espirituais, como elas são importantes na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, como igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo. Essas disciplinas, elas nos ajudam para que possamos caminhar de forma saudável na presença do Senhor Jesus Cristo. E por meio da prática dessas disciplinas, nós produziremos o caráter de Deus como fruto na nossa vida, glorificando o Senhor Jesus. O nosso fruto, a maneira como nós produzimos o caráter de Deus na nossa vida, da maneira como nós apresentamos esse caráter nas nossas vidas, é de fato o resultado da intimidade que nós temos com Deus. Então, sem uma intimidade profunda com o Senhor, uma intimidade verdadeira com Deus, a gente não consegue chegar a produzir esses frutos, que é exalar de fato o amor e o caráter de Deus na nossa vida. Então, essas disciplinas, elas são importantes para que a gente possa ter essa caminhada saudável, né? Tem um filósofo, na verdade, não é nem filósofo, né? É um escritor. Ele foi autor de um dos livros que eu estudei na universidade, e o nome dele é Nelson Bomilcar. E eu estudei com ele a disciplina de espiritualidade cristã na universidade. E ele, falando sobre teologia, ele diz que certamente não cumpre com o seu papel uma teologia que não nos motiva à oração, que não nos desperta para amar ao Deus triuno da graça e sua palavra de todo o coração e alma e mente, que não nos torne mais compassivos e afetuosos para com o próximo, que não nos faça compreender e discernir o pecado e nos conduza ao arrependimento e à confissão, que não nos envolva comunitariamente e que não nos leve a ter sede e fome de justiça. Então, de fato, ele diz que uma teologia que não nos leva a todos esses propósitos, comunhão com Deus, adoração, compaixão pelo próximo, busca pela justiça, intimidade com Deus, uma teologia que não nos leva a esses propósitos, ela não cumpre o seu papel dentro da teologia, né? Em outras palavras, o conhecimento de Deus que não nos leva a esses aspectos não cumpre o seu papel em nossas vidas. Então, as disciplinas espirituais, elas vêm para nos dar base, né, para tudo isso. Então, a primeira disciplina espiritual que nós vamos estudar hoje é adoração. Por favor, na Bíblia de vocês, está na página 29, onde nós paramos no nossa última aula. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João,
no versículo 6, Jesus diz assim: eu manifestei o teu... Alguém respondeu aí? Manifestei o teu... Aqui está a tua palavra, né? Porque aqui está a tua. A tua palavra? Teu nome. Desculpa, não estou lendo no lugar certo. Página 29. Uhum. Finalzinho da página 29, logo abaixo aí do nome adoração. Manifestei, né? O teu nome, isso. Aos homens que me deste deste mundo. A pergunta que o irmão Adaelso ficou confuso, né? Porque ele chegou lá no resumo, ele não conseguia encontrar essa resposta. Um detalhe que eu vou explicar para vocês, eu já vou adiantar aqui, daqui a pouco eu volto para a página 29, mas fiquem atentos aos resumos, porque o número que aparece no resumo aqui, ele geralmente não é o número do versículo. Foi isso que fez com que o irmão Adaelso acabasse se confundindo, né? Porque ele viu o número 15 lá, e ele achou que a resposta estaria no versículo 15 do texto. Esse número aqui é só a nível de organização. Sequência. A sequência. Ele não é o número do versículo no qual se encontra a resposta. Então, de fato, você tem que pegar a aula de onde nós iniciamos até a parte do resumo ali, para que você possa encontrar essa resposta. Deu para o senhor entender, não foi, irmão Daelson? Sim, perfeito. Ok? Pronto. Então, Jesus, ele ajudou os discípulos a ter intimidade com Deus por meio da manifestação do seu nome entre eles. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, ele não apenas falou para os discípulos o nome de Deus, ou Jesus não simplesmente disse, olha, ele é Deus e ele me enviou a vocês. Jesus expressou por meio da intimidade com seus discípulos, por meio dos ensinamentos que deu a ele expressou o caráter de Deus, ele mostrou o caráter de Deus. E esse conhecimento do caráter de Deus levou os discípulos ali a uma vida de adoração. Esse é o propósito, né? Sempre dizemos, eu gosto muito de uma fala do Bruce, quando ele diz que é impossível, de fato, a vida de adoração verdadeira e comunhão com Deus sem o conhecimento do Senhor. Esse mesmo conhecimento que Jesus mostrou de Deus para os seus discípulos, nós não vamos conseguir adorar a Deus verdadeiramente se nós não conhecermos por meio da maneira como ele se apresenta na sua palavra. Agora, por outro lado, é possível que mesmo conhecendo Deus e sua palavra, a pessoa ainda assim não desenvolva uma vida de adoração com ele. Temos exemplo disso quando nós realizamos estudos bíblicos aqui. Há pessoas que nós passamos meses, e já chegamos a passar até anos, ensinando a Bíblia para a pessoa desenvolve, adquire muito conhecimento da palavra, você percebe que a pessoa ela absorveu muito conteúdo, muito conhecimento, porém ela não desenvolveu uma vida de adoração. Ela optou por ficar realmente com a sua velha vida, da maneira como ela estava. Então, Jesus, ao manifestar o nome de Deus aos discípulos, ele não simplesmente mostrou, ele não simplesmente disse, olha, esse é Deus, né? Ele foi lá e apresentou o caráter de Deus, de fato, quem Deus era, por meio da sua vida, levou os discípulos também a adorá-lo, né? A se tornarem seus adoradores. A segunda disciplina espiritual que nós encontramos aqui é a palavra. O texto ainda no versículo 6, a parte B do versículo 6, ela diz assim: eram teus, e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus entregou, então, a palavra de Deus aos seus discípulos,
Para quê? Para que por meio desse conhecimento, como eu falei agora há pouco, eles pudessem desenvolver essa vida, essa caminhada de adoração. É somente pela palavra de Deus que nós podemos ouvir Deus falar conosco. É somente pela Bíblia que Deus fala com cada um de nós. Então, irmãos, desenvolver um hábito da leitura bíblica diária é extremamente importante para a nossa caminhada com o Senhor. Eu sempre digo isso, nós vivemos uma época em que os chamados crentes de hoje, eles estão crentes relaxados, se contentam com o que ouvem, pesquisam muitos vídeos em redes sociais, assistem muitas mensagens de redes sociais e pouco se alimentam de fato da verdadeira semente, que é a palavra de Deus. Eu sempre digo isso, é importante desenvolvermos nas nossas vidas o hábito diário da leitura da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é o nosso alimento espiritual. Se nós não alimentarmos o nosso lado espiritual, que vive em guerra dentro de nós, com a nossa carne, nós perderemos essa batalha. O espírito perde essa batalha. Então, de que maneira nós alimentamos o espírito na nossa vida? Por meio da palavra do Senhor, por meio da oração, praticando essas disciplinas espirituais, que são 7 aqui no total, somente nesse capítulo, né? A terceira disciplina espiritual mencionada aqui é a mordomia. Lá no versículo 7. Alguém pode ler? João, capítulo 17, versículo 7, por favor. Tá me ouvindo aí, pastor? Dá para ouvir? Ouvindo bem. Vou ler aqui. João 17, 7, diz assim: Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dados provêm de ti. Amém. Então, olha só. Todas as coisas Jesus transmitiu, o que Jesus tinha, veio do Pai. Assim como nós também, né? Tudo que nós temos, a nossa vida, os nossos bens, o nosso trabalho, o nosso corpo, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, tudo isso vem de Deus. Deus nos entrega tudo para que possamos, com responsabilidade, fazer uma boa administração de tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos. E não é só coisas materiais, não. Também envolve o nosso próprio corpo, também envolve os nossos cuidados, o nosso conhecimento, as nossas habilidades. Deus nos entrega tudo para que a gente possa fazer o uso consciente dessas coisas. A quarta disciplina espiritual que nós encontramos nesse texto é a oração. Oração. Lá no versículo 9 de João 17 diz: É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Olha só. Jesus orou, ou rogou, né, pediu a mesma coisa, ao Pai pelos seus discípulos. Ele foi um exemplo de oração. Sempre falamos isso, né? O maior exemplo de vida e ensinamentos que nós temos para a nossa caminhada com Jesus é o próprio Jesus. A vida dele, para nós, é o maior exemplo. Olhamos para Jesus e enxergamos em Jesus o reflexo de como nós devemos viver. E o próprio Jesus, mesmo não necessitando, ele ora. Jesus não precisava orar, porque ele é Deus, ele podia simplesmente fazer o que ele quisesse. Ele poderia, naquele momento, na multiplicação dos pães e peixes, pegar os pães e os peixes ali e transformar sem dizer uma só palavra, sem orar, sem falar nada. Mas muitas vezes nós encontramos Jesus orando, conversando com o Pai.
Para quê? Para que tudo isso fosse exemplo, para que pudéssemos fazer também. Da mesma forma no batismo. Jesus precisava se batizar? Não, Jesus nem tinha pecado, nunca teve pecado. E nós sabemos que o batismo de João naquela época era batismo de arrependimento. Confessavam os pecados e eram por ele batizados. Jesus vai lá se batizar com João, e João reconhece que Jesus não precisava desse batismo. Mesmo assim, Jesus diz, olha, deixa assim, né, para que se cumpra toda a verdade. Então, em outras palavras, Jesus foi o nosso maior exemplo de fé. Se ele orou, nós também precisamos, assim como desenvolver o hábito de ler a palavra, estudar a palavra, é importante desenvolvermos o hábito de oração. Eu não sei como é na igreja de vocês, mas, de uma forma geral, na maioria das igrejas que eu conheço, nos cultos de oração, não aparece 10% dos membros da igreja. Eu estou sendo até otimista nisso. Existem igrejas aí que meia dúzia de pessoas, a igreja com 100 membros. Não parece nem 3%. É? Não parece nem 3%, você está botando muito. Pois é, estou sendo muito otimista, né? Ou seja, falta, se a gente analisar cuidadosamente essas 7 disciplinas espirituais, nós vamos perceber que, se a gente analisar a igreja de uma forma geral, não vamos analisar aqui pessoa a pessoa, mas se a gente analisar a nossa própria igreja de forma geral, a gente percebe que existem muitos crentes que não desenvolvem na sua vida essa prática dessas disciplinas espirituais. Do muito, acabam fazendo uma ou outra, ou aquela que mais lhe atrai, que mais lhe agrada, que mais lhe dá tranquilidade. Mas aquilo que realmente é necessário para edificar a sua vida, para fortalecer a sua vida na presença de Deus, os crentes modernos de hoje, eles não querem fazer. As pessoas preferem pegar o celular, pesquisar, olhar um vídeo de um pregador no YouTube ou em qualquer outro aplicativo, transmitindo uma mensagem bonita, ao invés de pegar a sua Bíblia e ler. E realmente ouvir o que Deus tem a dizer para a sua vida. Infelizmente, né, nós caminhamos hoje uma geração de cristãos dessa maneira, que não se esforçam sequer para viver uma vida de comunhão na presença do Senhor. Então, a vida de oração, irmãos, ela é importantíssima. E outra, repito, não são frases decoradas, como fazem os religiosos. Oração é diálogo, é uma conversa com Deus. Nós não pensamos antecipadamente o que nós vamos orar e escrevemos como se nós estivéssemos escrevendo uma carta, né, e começasse todos os dias a ler aquela mesma carta. Não. A gente chega para Deus e a gente conversa com o Senhor da mesma maneira como nós estamos conversando aqui, colocando diante dele as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas necessidades, assim como o Jesus nos ensinou a fazer. A quinta disciplina espiritual que Jesus mencionou aqui é a comunhão. Nos versículos 10 a 11, ele diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado, neles, melhor dizendo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha só, irmãos. Deus deseja que os discípulos sejam o quê? Unidos. Unidos, muito bem. Esse é uma das exigências de Jesus, né, da ordem de Jesus. Ele ordenou que nós vivêssemos em comunhão. Ele até declarou que essa comunhão é a maneira de expressar que nós somos seus discípulos, que somos seus seguidores.
É impossível mostrar a realidade do nosso relacionamento com Deus sem estarmos unidos com outros adoradores. Jesus queria, então, que nós expressássemos esse relacionamento. A sexta disciplina é a santificação. Dos versículos 14 ao 17, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Observem aqui, irmãos, que a palavra, ela produz resultados na nossa vida. Ela produz efeitos. Se você desenvolve um hábito diário de orar e ler a palavra do Senhor, os efeitos na sua vida da palavra de Deus, elas serão visíveis. Agora, como resultado disso, o que aconteceu? Os discípulos, eles foram amados pela mudança que a palavra causou nas suas vidas? Sim ou não? Não, né? Muito pelo contrário, eles foram odiados. Essa é a diferença, né? Vivemos em um mundo onde queremos ser, em épocas onde queremos ser amados e elogiados por todo mundo. E nos esquecemos que Jesus foi odiado mais do que todos. O próprio Jesus disse que teríamos aflições no mundo, mas tivesse bom ânimo. No versículo 15 ele diz: olha, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, olha só, irmãos, de que maneira Jesus manda nos santificarmos? Pela palavra, né? Pela Bíblia. Deus queria que os discípulos fossem santos, puros, ou santificados, né? Vivessem uma vida de comunhão íntegra com o Senhor. Jesus não queria que os discípulos ficassem isolados do resto do mundo, mas uma separação das influências que o mundo causa. Jesus não queria ali pessoas vivendo isoladamente, né, como em um mosteiro, onde ficam trancados ali, praticamente isolados do mundo todo, para não receber influência do mundo, do pecado lá fora, enquanto isso, em muitas ocasiões, o pecado impera dentro. O fato que Jesus pede para que Deus nos guarde das influências que o mundo oferece. É a única maneira de podermos estar separados do mundo sem sermos isolados das outras pessoas. É vivendo pela palavra de Deus uma vida santa, sempre é o fruto da nossa intimidade com Deus. E a sétima disciplina espiritual é o ministério. No versículo 18 ele diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, Jesus, ele nos enviou ao mundo para alcançar os perdidos. Não há cristão, ou em outras palavras, não existe crente que não esteja nesse ministério e que não tenha sido enviado para dar fruto. Este serviço a Deus é o fruto da nossa intimidade com Ele. Vocês se lembram que Jesus falou sobre a parábola da videira, lá em João 15. Ele diz: olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele cuida para que dê mais fruto ainda. Em outras palavras, até estava falando sobre isso domingo, né? O propósito principal da existência da igreja, além de glorificar o Pai por meio de Jesus Cristo, é evangelizar o mundo, é evangelizar os perdidos, é ter compaixão pelas almas que se perdem. Esse é o sétima disciplina espiritual, ministério, ok? Resumindo, então, né, o que nós estudamos nesse nosso segundo estudo, vamos juntar as práticas que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus deu o seu Nome. Bem. Daí o irmão Adaelson já sabe de cor, né? Que desde a semana, começo da semana que ele
Tenta responder esse primeiro aí. Jesus deu o seu nome aos discípulos para ensiná-los a adorá-lo. Jesus deu a eles a sua Palavra. palavra para crescerem em intimidade. Os discípulos reconheceram que tudo veio de Deus, né? Que tudo de Deus. Tudo veio de Deus, e tinham responsabilidade de administrar, de cuidar de tudo que Deus deu a eles. 18. Jesus Orou. orou por eles, deixando um exemplo de como eles deveriam orar também, e não apenas repetir frases decoradas. Deus deseja que os discípulos sejam Unidos. unidos, está correto também, desfrutando da comunhão com outros adoradores, né? Uma brasa que está no meio do braseiro, ela se mantém constantemente acesa, mas se separa essa brasa do meio do braseiro, qual é a tendência dela? Apagar, né? A sua chama vai diminuindo, diminuindo, até o ponto de ela completamente apagar. O 20, Jesus pediu que eles fossem Santificados. santificados pela palavra, para viver vidas santas e retas. E no 21, Jesus Enviou. enviou os discípulos para alcançarem o mundo, ou seja, dar testemunho do que ele fez em suas vidas. Amém, irmãos? Ok, daqui para frente nós estudaremos algumas dessas disciplinas espirituais específicas. Outras serão abordadas em outros módulos, outras disciplinas, ok? As 3 primeiras disciplinas, elas são importantes no desenvolvimento da nossa intimidade com Deus. Quais são elas? Adoração, a palavra e Palavra, adoração, palavra. a mordomia, né? Ou a comunhão também. Podemos incluir aí a comunhão também nesse meio, né? Comunhão, na verdade, como disciplina, nos leva a ter mais intimidade com Deus, e também é o fruto desse relacionamento. E essas disciplinas elas podem ser divididas em 2 categorias. As raízes, né? Quando o Bruce gosta muito de usar esse exemplo da árvore, né? A árvore, ela começa pela raiz, é o que dá sustentação a ela. É por meio da raiz que a árvore ela se alimenta das vitaminas, dos minerais do solo, das proteínas que o solo oferece e distribui pelo seu corpo, pelas folhas, até chegar nos seus frutos. Então, as disciplinas que nos levam a ter intimidade com Deus, nós podemos imaginar aqui como uma árvore, imaginando desde a raiz, né, a parte que está debaixo do solo ali. Primeiro, alimentando pela palavra. Segundo, comunicando-nos com Deus em oração. Eu falei aqui que a nossa oração com Deus ela é um diálogo, é uma conversa. Terceiro, conhecendo Deus através da adoração. E quarto, vendo Deus na comunhão com outros seguidores de Jesus. A segunda parte dessa disciplina nós chamamos de frutos. São as disciplinas que tratam da nossa intimidade com Deus, como, por exemplo, a mordomia, né, sendo administradores de tudo que Deus nos deu, sendo enviados, né, a missão, o ministério, para realizar o nosso ministério de falar de Jesus em outros lugares. Eu sempre falo isso, existem muitos irmãos, quando a gente fala de ministério, de pregar, de falar de Jesus, aí a pessoa diz assim, mas eu não sou missionário, eu não tenho essa responsabilidade, eu só sou um crente, né? Eu cumpro o meu dever de ir para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, de ler a minha Bíblia e orar. E aí eu digo, olha, o seu propósito não é esse, não foi para isso que Jesus te chamou. O fato de Jesus nos chamar não é somente para nós sermos salvos, mas para que sejamos também instrumento dele para resgatar almas perdidas para a sua luz. Porque se o propósito principal de chegarmos na presença de Jesus fosse unicamente a nossa salvação, Deus ele nos levaria desse mundo no momento em que nós entregássemos a nossa vida para ele.
Por que Deus iria nos deixar nesse mundo de aflição? Por que Deus iria nos deixar nesse mundo pecaminoso? No mundo de pecado que tenazmente nos assedia, conforme a palavra de Deus, sujeitos ao pecado dia e noite, sem um propósito. Então, o fato de estarmos nesse mundo é, de fato, a compaixão pelos que ainda se perdem. Essa é a nossa missão, transmitir a palavra de Deus, levar o nome do Senhor Jesus a outras pessoas. Também a adoração, né? Conhecer a Deus por meio da adoração. Eu falei sobre o quarto e último, né? A comunhão. Sobre os frutos, essas disciplinas. O terceiro fruto, a comunhão no corpo de Cristo. E o quarto, uma vida santificada, uma vida de santidade na presença do Senhor. Essa é a maneira como Deus quer que olhemos para essas disciplinas e a base ali para a nossa caminhada cristã. Né? Se olharmos para essas disciplinas espirituais, nós temos ali o alicerce para caminharmos retamente na presença de Deus. Amém? Vamos avançar para o nosso terceiro estudo. A palavra. A palavra. A segunda disciplina aqui. Vou falar um pouquinho sobre essa disciplina mais especificamente. A primeira disciplina espiritual que devemos desenvolver é a alimentação da palavra de Deus. Né? Buscar constantemente ler a palavra do Senhor todos os dias, para que possamos estar enraizados e alicerçados na presença dele. Falamos sobre a alimentação, porque assim como nós precisamos de comida para sustentar os nossos corpos físicos, o nosso corpo espiritual precisa da palavra do Senhor também para manter a nossa comunhão com Deus. A base para qualquer relacionamento vem também da verdade. Se quisermos ter intimidade com Deus, precisamos saber quem Ele é. E não como gostaríamos que Ele fosse. Por isso que eu falei no início da aula aqui, é possível que uma pessoa que conhece Deus não desenvolva intimidade com Ele e adoração. Mas é impossível desenvolver intimidade com Deus e adoração sem conhecê-lo. E a única maneira de conhecermos o Senhor, como de fato Ele é por meio da sua palavra, da sua verdadeira palavra. Ok? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Onde tem a história bíblica, fala sobre a história de alguns reis de Israel e vai dar enfoque na história do rei Josias. Israel foi um povo escolhido por Deus, já falei um pouquinho sobre isso, lá nos primórdios ali com Abraão, quando ele vivia na terra de Ur dos Caldeus com os seus pais, com os seus parentes, uma terra que tinha uma característica voltada muito para a idolatria. Segundo alguns pesquisadores e arqueólogos, Ur dos Caldeus já era uma cidade bem desenvolvida para a sua época, né? Tinham várias características ali. Dali Deus escolhe Abraão para fazer dele o seu povo, né? E a sua nação. A partir dali nasce o povo judeu. Dentro desses povos, depois de um período sendo governado por juízes e profetas, o povo olha para as outras nações e eles dizem que queriam também ser governados por um rei, assim como os outros países eram. Porque nas épocas de guerra eles tinham alguém que liderasse para ele, enquanto os israelitas não tinham ninguém, né, a não ser a liderança do próprio Deus. Deus então levanta o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E depois de uma série de reis que foram passando entre gerações e gerações, um rei chamado Manassés assumiu o trono, chegando a ser um dos piores reis que Israel já teve. Por que um dos piores? Porque ele fez muitas coisas que o Senhor abomina. Ele promoveu a adoração a todo tipo de Deus, idolatrias e ídolos. Ele chegou até a sacrificar os seus próprios filhos a esses falsos deuses. Ele usou o templo
de Deus, que havia sido construído para adorar unicamente o Deus verdadeiro, para cultuar imagens, e Deus, com toda a sua paciência e longanimidade, ele tolerou Manassés como rei por um período de 55 anos. No fim de sua vida, Manassés se arrependeu, e a Bíblia declara que Deus o perdoou dos seus pecados. O filho dele, Amon, se tornou rei após a sua morte. E como ele havia aprendido com o pai a adoração, a idolatria e adorar todos os tipos de Deus, ele seguiu o mesmo princípio que ele havia aprendido do seu pai, né? Ele não olhou para o que o pai fez próximo da sua morte, mas para o que ele fez na sua trajetória de vida. E com isso, Amon se recusou a buscar o Deus verdadeiro. Por isso o Senhor permitiu que ele morresse 3 anos depois de se tornar rei. Depois disso, o neto de Manassés e filho de Amon, Josias, se tornou rei aos 8 anos de idade. Foi o rei mais jovem que já existiu na história de Israel. E pelo fato dele ser muito novo, ele teve que ser discipulado por um profeta chamado Sofonias. E apesar da idolatria do pai e do avô, Josias começou a buscar o Senhor aos 16 anos de idade. Ele havia sido criado por um profeta de Deus. Ele viu todos os ídolos que os parentes dele haviam erguidos na cidade de Deus, espalhados por Jerusalém, por todos os lugares. E aos 20 anos de idade, ele decidiu fazer algo contra aquilo. O que Josias fez, então? Ele, de norte a sul, na terra de Israel, começou a eliminar todas as imagens dos lugares dedicados aos deuses falsos e o seu reino. E realmente, ele demorou, segundo o texto, ele demorou aproximadamente 9 anos, 6 anos, para fazer essa limpeza no território israelense ali, né, para remover toda a idolatria. Mas, finalmente, ele pôde se concentrar apenas na restauração da adoração ao Deus verdadeiro. Ele determinou aos sacerdotes e a outras pessoas que purificassem o templo, tirassem de dentro do templo todas as imagens, todos os deuses falsos, utensílios, tudo que fosse contrário à adoração ao Senhor ali, e dedicasse aquele lugar ao Deus verdadeiro, pois esse foi o propósito pelo qual o templo havia sido construído. Josias queria que todos os judeus se voltassem para o Senhor, buscassem unicamente ao Senhor. Nessa busca, ou nessa reforma dentro do templo ali, um sacerdote encontrou um livro diferente ali. Esse livro era uma cópia do Pentateuco, né, os primeiros 5 livros que Moisés escreveu na Bíblia. E eles levaram o livro para Josias, que o leu cuidadosamente. Ele leu a história de como Deus criou o mundo perfeito para Adão e Eva, mas que esses pecaram e o mundo se tornou corrupto. Ele leu a parte de como Deus destruiu o mundo antigo por causa das pessoas que o rejeitaram. Josias aprendeu sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó, e como Deus tinha escolhido seus descendentes, os judeus, para terem um relacionamento especial com ele. A história dos judeus, como escravos no Egito, foi contada, e também como Deus libertou seu povo da escravidão para servi-lo. Josias concluiu que o povo havia sido ingrato e não tinha obedecido a Deus, apesar de tudo o que ele tinha feito por eles. Por fim, Josias soube como Deus tinha eliminado o povo idólatra da terra onde ele estava morando para dá-las aos judeus que deveriam adorá-lo unicamente. Moisés avisou aos judeus que haveriam consequências graves se eles fossem infiéis ao Senhor, se eles adorassem deuses falsos, se eles seguissem os costumes dos outros povos. Quando Josias ouviu isso, ele ficou horrorizado. Ele creu na palavra do Senhor e disse: a ira do Senhor se acendeu contra nós e deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro.
Josias reconheceu que seu pai e seu avô tinham desagradado o Senhor e não se isentou dessa culpa. Ele pediu para Deus perdoar os pecados do povo e livrá-los dessa condenação. Josias consultou um profeta ou uma profetisa chamada Ruda para saber o que ia acontecer. Mas essa profetisa apenas confirmou que os reis anteriores certamente desobedeceram e que as consequências dessa desobediência, elas recairiam sobre os judeus por causa da adoração aos falsos deuses. Ruda também disse a Josias: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou na sua palavra, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, Deus diz: eu ouvi. Essas palavras encorajaram Josias, que levou a nação a obedecer a palavra de Deus. Foi um dos melhores reis do seu povo. E, infelizmente, seus filhos, seu neto, não deram continuidade às reformas que Josias começou a fazer e voltaram novamente para a prática da idolatria de Manassés e Amon. A pergunta é: por que Josias foi tão especial? Por que Josias foi tão diferente dos seus parentes? Quando a vida, o contexto no qual ele estava inserido, empurrava ele para ser um negligente dos ensinamentos de Deus, ele foi fora da curva. Ele foi diferente de todos. Josias foi o patinho feio no meio do ninho. Mas tudo que ele fez de bom não refletiu para os outros que vieram depois dele. Isso nos faz lembrar como as influências negativas, elas pesam muito mais do que as influências positivas. Esses dias eu ouvi uma frase de alguém que falou assim: você pode acertar 1000 vezes e nunca ser reconhecido por isso. Erre apenas uma e verá o quanto de crítica você vai receber. Porque, de fato, o erro, o que fazemos de errado, eles têm mais peso e mais influência do que aquilo que fazemos de bom e certo. Por isso devemos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, focar sempre a nossa vida para fazer o melhor para Deus. Essa foi o fato. Por que Josias foi tão especial? Primeiro, ele buscou a Deus da melhor maneira possível. Mesmo as circunstâncias e o contexto no qual ele estava inserido ser contrárias. Ele estava no meio de um povo idólatra, ele estava no meio de um povo pecador. Os seus parentes, seus amigos, seus familiares, todos haviam se desviado do caminho do Senhor. Josias se manteve firme e decidiu buscar o Senhor mesmo assim. Depois, Josias eliminou tudo aquilo que o impedia de buscar a Deus, ou que atrapalhava o seu relacionamento com Deus. Se você tem algo na sua vida que atrapalha a sua caminhada com Deus, que te impede de crescer espiritualmente, que te impede de se dedicar realmente de corpo e alma ao Senhor, elimine imediatamente isso da sua vida. E o mais importante, quando Josias leu a Bíblia, ele ouviu a voz de Deus. Por isso eu falei aqui, vou repetir de novo. Leia a palavra do Senhor diariamente. É assim que Deus vai falar com você. A palavra de Deus é muito mais do que um simples livro. É a mensagem do próprio Senhor, direcionada para mim e para você. Por meio disso, a resposta de Josias foi imediata. Ele buscou um relacionamento com Deus. Logo depois de descobrir como fazer isso nas Escrituras. Esse texto está em 2 Reis e também se repete em 2 Crônicas. Agora tem umas questõezinhas aí que eu quero que vocês respondam. O que levou Josias a começar as reformas em Israel? Querem saber a página? 37. Quando ele creu. Quando ele creu. Tem mais? Creio que foi quando ele se
quando ele buscou a palavra, que eram os ensinamentos. Bom, eu vejo que conforme ele foi estudando, lendo, né, conhecendo, ele foi descobrindo que o que estava de errado, né? Até mesmo porque fala aqui sobre os seus antepassados, né? Seu avô, seu pai e outros, né? Então ele reconheceu que o caminho estava errado. Eles estavam muito distante de Deus e reconheceu aquilo que estava até no meio do povo, né? Que também atrapalhava esse relacionamento com Deus. Então, isso é uma questão de arrependimento, né? E até mesmo ele se coloca, né, no meio deles, né? É interessante a gente notar esse diferencial na vida de Josias, né? Mesmo ele vivendo de forma diferente do seu pai e do seu avô, ele não diz assim, olha, o meu pai e o meu avô pecou, o meu pai e o meu avô se afastaram de Deus. Ele diz, nós nos desviamos do Senhor, né? Ele se coloca dentro da necessidade que ele também precisava buscar essa comunhão com Deus. É uma consciência que nós precisamos ter na nossa vida, sempre. Né? Parar com esse negócio de estar sempre apontando o dedo para o outro, né? Olha, você precisa fazer isso, você precisa ler mais, você precisa orar mais, você precisa buscar mais o Senhor, você precisa evangelizar e se excluindo dessa responsabilidade. Devemos pegar esse exemplo de Josias, né? Nós precisamos ler a palavra do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos compartilhar do Senhor Jesus com os outros. Esse foi um diferencial de Josias. E o que levou Josias a pensar dessa forma e a reconhecer tudo isso? Justamente, como o irmão falou, a palavra. Quando ele leu a palavra de Deus, ele foi por ela tocado, ele foi confrontado pela palavra do Senhor. E ele também foi transformado por ela, ele ficou incomodado a ponto dele decidir fazer algo. Diz, olha, eu não posso saber de tudo isso que eu estou sabendo aqui e guardar isso para mim. Eu não posso guardar simplesmente isso para mim. Eu tenho que levar isso adiante. Um exemplo que um professor meu estudava no seminário aqui em Alagoas, no seminário batista, e um professor meu, ele deu um exemplo muito interessante aqui sobre a terra de Israel. Ele disse, por que o mar morto ele é chamado de morto? Justamente porque não existe nenhuma vida lá. A água que chega no Mar Morto, ela vem do Mar da Galileia. Passa pelo Rio Jordão. Nasce lá para as montanhas. Vem, deságua no Mar da Galileia. O Mar da Galileia recebe as águas das montanhas. Tem muito peixe. A maioria das pessoas que moram ali na volta vivem da culinária e da pesca daquele lugar. E ele pega essa água que ele recebe cheia de vida e manda para frente. Ele não guarda para ele tudo isso que ele recebe. Por isso é um mar rico, né? Tem vida ali em volta dele. Essa água vai para o Mar Morto e chega no Mar Morto ali, ele segura aquela água, dali não escorre para lugar nenhum. Se eu não estou enganado, o Mar Morto é um dos pontos mais baixos da superfície terrestre, assim, na questão de elevação, né? Fica 4.000 metros aproximadamente ali abaixo do nível do mar. Então a água não tem mais para onde escoar, né? Como se fosse uma bacia ali. Ali ela se concentra e a densidade de sal muito grande, não tem vida no Mar Morto. Ou seja, ele só recebe vida do rio e do Mar da Galileia e não transmite essa vida adiante. A pergunta é, e nós? Quem somos nessa história? O Mar da Galileia ou o Mar Morto? Qual dos mares nós somos? Será que nós estamos recebendo de Deus e passando adiante? À medida que somos abençoados, será que nós abençoamos também? Ou será que nós queremos ficar com tudo para a gente? Assim como o Mar Morto, sem vida em si. Essa foi a atitude de Josias, né? Ele se incomodou com toda aquela situação, ele não quis guardar todo aquele conhecimento para eles,
Por isso eu digo para vocês aqui, passem adiante o que vocês aprendem no ITG, passem adiante o que vocês aprendem nos estudos bíblicos da palavra de Deus. Não guardem somente para vocês essas coisas, não sejam mar mortos, né? Então, a resposta 2 aí, qual foi a atitude de Josias quando ele descobriu a palavra de Deus? Quem respondeu? Ele se colocou também como participante ali também, né? Porque ele ficou horrorizado quando ele viu tudo aquilo, né? Ele colocou o povo, né? Ele se colocou também, ele se incluiu. Não era só os antepassados que tinham desobedecido a palavra do Senhor, mas ele se incluiu. E ele, como você falou, ele resolveu fazer alguma coisa, né? Ele não é só saber, mas agir. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante na vida de Josias. Amém. Eu penso também num detalhe muito importante que tem aqui na apostila. Ele diz aqui o seguinte: essas palavras encorajaram Josias, que levou a nação a obedecer a palavra de Deus. Isso, para mim, foi determinante. E quando ele passa a conhecer, quando ele passa a reprovar, ele leva o povo a ser ensinado também. Inclusive, até mais em cima, fala que ele até orou, pedindo perdão a Deus pelo pecado da nação, né, do povo lá. Eu penso dessa forma, baseado no que a gente tem ouvido agora, né, e também reforçando o que a gente tem aprendido. Verdade, né, irmão? A gente perceber que a atitude dele, né, a maneira como ele ficou incomodado com aquela situação, o fez fazer tudo aquilo que estivesse ao seu alcance para que o povo adorasse o Senhor, para que o povo buscasse o Senhor. Observamos mais um detalhe importante aí, que mesmo Josias sendo rei e tendo autoridade naquela época para emitir um decreto proibindo todo esse tipo de idolatria e adoração aos deuses falsos, Josias ele não faz, o texto não diz que ele fez. Por quê? Porque Deus quer adoração por amor. Deus não quer adoração forçada. É proibido por Deus a adoração? Deus proibiu lá no princípio das leis para os judeus. Porém, essa proibição deixou o povo o direito de escolher se queria acatar o que Deus determinou para eles ou não, ou fazerem da sua própria maneira. O povo de Israel, na maioria das vezes, optaram por seguir seus próprios instintos e seus conselhos, né? Muito bem. A Bíblia é a palavra de Deus e devemos valorizá-la com toda a nossa força. Quase todas as religiões têm seus livros, e normalmente esses livros foram escritos por uma pessoa que se declarou ter recebido uma revelação. Apesar desses livros terem apenas um autor, sempre há incoerência, né? Ou seja, eles sempre entram em discordância em algum assunto. Além disso, seus ensinamentos incluem um código de conduta para merecimento de alguma coisa. A Bíblia, ela é diferente de tudo isso. Ela é diferente de qualquer outro livro. Ela foi escrita por mais de 40 autores de diversas profissões e em diferentes partes do mundo, durante um período de mais de 1.500 anos. E apesar disso, não existe nela nenhuma contradição. A Bíblia conta a história do desenvolvimento do plano de Deus para estabelecer intimidade com as pessoas através de Jesus Cristo. Ao invés de ser um livro de regras para se tornar digno do favor de Deus, a Bíblia conta como Deus estende a sua graça a um povo que não merecia. Há poucos livros que duram de uma geração para a outra. Embora tenha sido escrito há mais de 2.000 anos, os seus princípios e conselhos parecem ter sido escritos há poucos tempos atrás. A Bíblia é um livro dinâmico, porque fala diretamente sobre tudo o que enfrentamos a cada dia. Olha que maravilha, né? Como é interessante essa colocação da Bíblia, né? Eu gosto de um livro, eu não sei se vocês já leram, um livro chamado O Estranho
no caminho de Emaús. Eu recebi esse livro do meu pastor, na época o missionário Bill Book, e ele faz uma introdução, logo lá no princípio, né, sobre a palavra de Deus. E é interessante isso, quando ele diz, olha, aqui está um livro, diferente de qualquer outro livro, escrito por mais de 40 autores, durante um prazo de mais de 1.500 anos, nos 4 continentes, todos falando de um mesmo tema, na mesma singularidade, sem se contradizer, né? É muito, muito interessante isso. Apesar de todas as religiões terem os seus livros que levam a crerem naquilo que eles afirmam, mesmo sendo escrito por 1 ou 2 autores, eles entram em contradições. Mesmo escrito por uma só pessoa em um curto período de tempo. Agora, a gente ficamos a imaginar uma pessoa aqui em Alagoas escrevendo sobre um tema, um livro. 50 anos depois tem outro lá no Pará escrevendo sobre o mesmo tema e depois junta esses 2 livros, a história se completa. Não fala diferente do que o outro disse, não discorda do que o outro falou. É muito bonito como Deus, ele trabalhou a sua palavra. O livro de Hebreus, ele declara um pouquinho isso, mas eu vou pular essa parte e vou deixar na responsabilidade para vocês lerem no decorrer do curso de vocês. Eu quero que a gente pule lá para a página 39. Deus ainda fala com nós hoje, lá no livro de Hebreus, fala que Deus, em outro tempo, falou por meio dos profetas. Hebreus, capítulo 1, né? Diz que Deus, em outro tempo, falou por meio dos profetas. De muitas vezes e de muitas maneiras. A pergunta que fica é, será que Deus fala com a gente hoje ainda? Sem dúvida. Capítulo 1, versículo 1 diz que Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas. No versículo 2 diz que nos últimos dias ele falou pelo Filho. Pelo Filho. E agora? Ele ainda fala com a gente? Com certeza, né? Fala. Sim, através No da sua primeiro- palavra. Exatamente, por meio da palavra. Muito bem. No primeiro estudo, nós estudamos o capítulo 16 de João. Vocês viram que nós aprendemos como o Espírito Santo fala conosco. Lá em João 16:13 diz, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Em outras palavras, o Espírito Santo é quem nos guia e nos ensina sobre tudo aquilo que nós precisamos saber. A palavra de Deus fala conosco, que o Espírito Santo nos dá discernimento para entender o que Deus nos fala. Não precisamos de ninguém que chegue até nós e diz, olha, irmão, Deus está me dizendo aqui no meu ouvido para mim dizer para você que vai acontecer isso. Apesar de Deus ter usado muitas vezes dessa maneira com os profetas, e nos últimos dias por Jesus, agora ele nos fala por meio da palavra. Essa é a maneira como Deus fala com a gente agora. E o Espírito Santo é quem nos ensina a entender, nos ajuda, nos mostra como compreender essa palavra. Como já falamos, esse trecho é uma promessa da ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas. E também na vida dos apóstolos, né, quando eles escreveram o Novo Testamento. O Espírito Santo, por ser o autor da Bíblia, também guia os leitores para que possam entendê-lo. Lá no versículo 14, ele fala, olha, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. A fonte de tudo o que hoje o Espírito Santo fala para nós são as coisas que ele recebeu de Jesus.
Então, entendam aí. O Espírito Santo não nos fala por meio de homens ou mulheres especiais. Anotem isso. Toda revelação de Deus que nós precisamos para a nossa vida de comunhão com Ele está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo não nos fala por meio de novas revelações, nem de profecias, nem de sonhos. A última revelação se encerrou em Apocalipse 22, a última página da Bíblia. E ali se encerrou as revelações e as visões, porque agora nós temos a Bíblia completa para Deus nos ensinar o que Ele quer. Quando João terminou o livro de Apocalipse, Apocalipse 22, ele diz, olha, aquele, 22, 18 e 19, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro, ou seja, os castigos, as punições. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus também tirará sua parte da árvore da vida. Em outras palavras, temos a Bíblia completa para conhecermos o Senhor. Não podemos nem acrescentar e nem tirar nada dele. Por isso, nosso lema da Igreja dos Irmãos, desde a fundação, a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia. O Espírito Santo fala diretamente a cada seguidor de Jesus por meio da sua palavra. Ele nos ajuda a lembrar do que aprendemos, do que estudamos, do que lemos. Por isso é importante, irmãos, desenvolvermos o hábito de leitura bíblica diária. Porque se você desenvolve o hábito da leitura bíblica diária, o Espírito Santo te ajuda a lembrar daquilo que você lê. Agora, como que você vai lembrar de uma coisa que você não leu, que você não estudou, que você não sabe, não está na sua mente? Tem muita gente que acha que o Espírito Santo, hoje, a função dele é fazer isso. É pegar quem não sabe de nada, quem não conhece nada, quem não lê a Bíblia, quem não estuda, de repente é convidado para pregar numa igreja e a pessoa vai lá e ora, o Espírito Santo me ajuda, e o Espírito Santo vai derrubar na cabeça dele o conhecimento. E ele vai pregar ali com toda a autoridade e propriedade do texto, porque foi o Espírito Santo que revelou. Irmãos, esse tipo de revelação não existe mais hoje. Deus ajuda sim, e capacita, mas faça a sua parte. Leia, estude, busque esse conhecimento. Ok? Amém. Como a Bíblia, ela impacta as nossas vidas. A Bíblia fala conosco, tem impacto em nossas vidas de várias maneiras. Timóteo era um dos discípulos de Paulo. Estava passando por algumas dificuldades. Paulo sabia que logo iria morrer e que talvez não se encontrasse mais com Timóteo depois de avisá-lo sobre os falsos mestres. Paulo queria incentivar Timóteo a valorizar a Bíblia, sabendo que ela é a melhor defesa contra os falsos ensinamentos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Alguém pode ler, por favor? Pode ler do 14 ao 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Amém. Obrigado, irmão. Okay. Tem um 17 também. Daqui a pouco o senhor lê o 17. Então, olha só. Conselho de Paulo para Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Ou seja, Timóteo recebeu os ensinamentos da sua mãe
e da sua avó. Os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Paulo reforçou esses ensinamentos e influenciou muito a vida de Timóteo. Aí, de repente, chega um estranho na vida de Timóteo, ou na igreja que Timóteo congregava, e diz, olha, essas pessoas te ensinaram errado. Eu trago para você outro ensinamento. Eu digo para você que é diferente, não é desse jeito. Em quem Timóteo deveria acreditar? E aí Paulo diz, olha, permanece no que você aprendeu, porque você conhece as pessoas que te ensinaram. Você sabe a vida exemplar que tiveram sua avó e sua mãe. Conhece o apóstolo Paulo. Durante toda a vida, Timóteo estava aprendendo a palavra de Deus, recebeu a base para a sua salvação. Que só aconteceu quando Paulo chegou, deu mais clareza para ele, né? Porque anunciou Cristo. Mas a princípio ele sabia, já conhecia muito bem a palavra do Senhor, já era um temente a Deus. Recebeu a salvação por meio de Cristo quando conheceu Paulo. A Bíblia também nos dá o que, irmãos? Versículo 15. Quando que desde a infância sabeis as sagradas letras que podem tornar-te o quê? Hábil para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia também nos dá o quê? Sabedoria, né? Não somente para a salvação, mas também para saber como viver. No versículo 16 ele diz, porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A razão pela qual as Sagradas Escrituras são tão poderosas e têm um valor imensurável é porque elas são inspiradas por Deus. Quando falamos de inspiração, estamos afirmando que o Espírito Santo literalmente soprou para os apóstolos as Escrituras. Certamente, isso é o diferencial de quando nós falamos que uma música é inspirada, né? A gente escuta uma música de um cantor evangélico, uma música bonita, e diz, olha, essa música é inspirada, a letra dessa música é inspirada. Não. As Sagradas Escrituras são inspiradas. Deus soprou o seu Espírito dentro dos homens para que eles escrevessem exatamente o que ele queria, e não o que os homens gostariam de colocar. Podemos ter confiança na Bíblia por conta disso, né? Outra coisa, não existe trechos da Bíblia que sejam mais inspirados do que outros. Mesmo Jesus sendo mais importante do que Paulo, Pedro, Tiago, João, as palavras desses homens registradas na Bíblia, elas são igualmente inspiradas. Interessante isso, porque uma vez eu me lembro de um debate não, eu estava conversando com um pastor da Igreja dos Irmãos, a gente estava discutindo, debatendo, né, na época estava em produção o texto, o artigo sobre divórcio e recasamento, e a gente estava debatendo um pouquinho ali, se não me falha a memória, era Marcos capítulo 6, né, e eu citei o exemplo de Paulo lá em Romanos, e o pastor perguntou para mim assim, mas quem é mais importante, Paulo ou Jesus? Porque ele queria defender o argumento dele a todo custo, né? Mas assim, ambos são igualmente importantes, né? Porque as palavras são inspiradas. Claro que foi Jesus quem nos salvou, Jesus quem nos resgatou, o próprio Jesus é Deus. Mas quando falamos das Escrituras, as palavras de Paulo e Jesus tiveram igualmente inspirações, né? Agora, de que maneira a Bíblia é útil para a nossa vida? Alguém respondeu essa aí? Número 20. Eu acredito, porque lá nos versos, aí tem aqui direção, ajudando, correção e livramento. As minhas 4 respostas. Amém. Alguém notou diferente? Ela nos consola, ela nos faz mais sábios, né? Lá em Provérbios tem que nós somos mais sábios do que as pessoas mais velhas, né? Ela nos corrige e ela nos dá esperança de da nossa vida após a morte, né? Então ela nos consola, ela não nos deixa na mão. Algumas coisas que eu coloquei aqui. Amém. Muito bom. Ok.
Então, é exatamente isso, né? Não estão erradas as respostas de vocês, né? A Bíblia, ela é útil na nossa vida de diversas maneiras. Cada um poderia colocar de uma forma diferente, porque são infinitas utilidades da Bíblia em nossas vidas, né? Ela nos ensina a verdade sobre Deus e sobre nós. A Bíblia também nos mostra áreas das nossas vidas que precisam ser consertadas ou corrigidas. A palavra também mostra onde nós estamos precisando melhorar e outras coisas, né? Nos ensina, nos conduz na presença do Senhor. Então, de fato, são infinitas opções. O versículo 17, né, que o irmão queria ler, eu vou adiantar aqui, diz que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em resumo, a palavra de Deus, ela também nos Habilita, né? habilita ou capacita para fazer a obra de Deus, né? Aperfeiçoa. Amém. A maneira de ler e estudar a Bíblia. Ler a Bíblia como tarefa e cumprir, né, ou como uma tarefa a cumprir é inútil, ou seja, só ler a Bíblia como uma obrigação é inútil, porque você não vai deixar a Bíblia transformar a sua vida da maneira que ela é capaz de fazer, né? Há pessoas que leem a Bíblia de capa a capa todo ano, mas não compreende nada do que lê. Tem gente que pega, senta numa sentada só que dá em 2 horas de tempo, lê 50 capítulos, ou um livro inteiro, de uma vez. Não aprende nada, não tem conhecimento nenhum. Se tivermos como alvo conhecer mais a Deus e entender os seus caminhos, é melhor ler menos, porém com entendimento. E quando se trata de leitura da Bíblia, eu vou dar um conselho para vocês que o meu pastor me dava muito. Na verdade, me deu uma única vez e eu acatei. Todas as vezes que forem ler a Bíblia, tenham em mãos um dicionário de língua portuguesa. Porque existem muitas palavras que você não vai conseguir entender. E você vai precisar de um dicionário da língua portuguesa para que você possa entender realmente o sentido daquela palavra. Se fosse mais exigente um pouquinho, não sei se vocês ainda já estudaram ou vão estudar ainda as línguas bíblicas, eu ia dizer que vocês também tivessem uma enciclopédia bíblica. Porque muitas vezes a palavra colocada no texto na língua portuguesa tem um sentido diferente daquilo que nós imaginamos que seja. Porque o grego é uma língua rica em definições, né? É quase que uma palavra para cada detalhe de coisa. Como nós usamos na nossa língua portuguesa só existe um amor, né? Amor para tudo. No grego não, existem diferentes tipos de amores e cada tipo de amor é uma palavra diferente. Então, às vezes você encontra no texto ali na língua portuguesa e você lê o contexto, você só vai conseguir entender quando você realmente vai buscar o significado original daquela palavra. Mas o fato é, tenha sempre um dicionário português em mão, vai ajudar muito, muito mesmo na compreensão de vocês em muita coisa da palavra do Senhor, ok? Pode ler versículo 18 e 19, por favor? Alguém pode? Não vou ler. Também quando se assentar... eu esqueci de falar o capítulo, né? Pois é, Essa referência quem que estava... Me perdoe, irmão. É Deuteronômio 17. Depois que ninguém leu, né? Também quando se assentar no trono de seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. Ou seja, é essencial que cada seguidor de Jesus tenha uma cópia da palavra de Deus. Verso 19, e terá consigo, e nele terá todos os dias, lerá todos os dias da sua vida, para o seu Deus, a fim de guardar
todas as palavras dessa lei. É importante ler a palavra de Deus todos os dias. Amém? Amém. Ok. Irmão, só rapidinho, lá do verso 18, você falou importante ter um translado da resposta? Deixa eu voltar aqui. O 18. Translado, Também translado, aí ele se dá para no caso, a minha resposta, por isso que eu estou voltando, porque eu botei um pergaminho, que era onde estava escrito. Mas aqui se diz para nós ler ou para nós ter, seria a Bíblia, no caso, né? Leia o versículo 18 na íntegra aí, quem está com a Bíblia na mão. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Eu acho que é uma cópia, translada quer dizer uma cópia. Né? Exatamente. Uma cópia, tá? Uma cópia da lei das escrituras para ler, né? Esse é o translado aí. Translado, ok. Então é importante ler a palavra do Senhor todos os dias, né? Lemos a palavra de Deus diariamente para aprendermos como temer o Senhor. E versículo 19. E o terá consigo e nele lerá todos os dias. Isso mesmo. Uhum. Avançando. Isso, 20. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, que ele e seus filhos no meio de Israel. Então, olha só, a leitura bíblica nos dá uma perspectiva correta da nossa vida, produzindo o quê? Fruto. Humildade, né? Produzindo humildade. Por quê? Porque não nos elevaremos ou nos exaltaremos acima dos nossos irmãos. Nos consideramos sempre abaixo, né, ou iguais. Então, a leitura bíblica, ela nos dá a perspectiva correta na nossa vida, produzindo humildade. Amém? Vamos resumir o que estudamos até aqui? Vamos. A palavra de Deus nos leva a entender o que precisamos para a nossa Vida. salvação. Também vida, né? Está correto também. 17. Aprendemos a verdadeira palavra através da Bíblia. Sabedoria, né? Através da Bíblia. Verdadeira sabedoria. Sabedoria. 20. As Escrituras nos que nos mostra. Mostra sobre Deus. Se mostra. Ou nos ensinam, né? Sobre Deus em nossas vidas. 20 de novo, B. A sua... Hã? A palavra nos corrige, nos mostrando onde estamos errados, né? O B, na verdade, né, repreende, e o C é corrige, né? Eu acho que a senhora acabou invertendo aí. Tá. A palavra nos repreende, nos mostra onde estamos errados, e o 20C, a Bíblia nos corrige em nossos erros e pecados. Ok? Tá. E o 20D, né? Os mandamentos de Deus nos ensinam, educam no caminho em que nós devemos andar. Eu botei no direciona, dá direcionamento. Correto. 21, a Bíblia nos capacita para fazer o trabalho que Deus tem para cada um de nós. 24, a Bíblia nos leva a conhecer a Deus, buscar, temer, adorar ao Senhor, né, a Deus. 25, a Bíblia é para ser Lida praticada. Lida e praticada. Coloquei vivida. Cumprida ou obedecida, né, também está certo. Eu botei examinada. Também.
E a palavra de Deus produz Salvação, fruto de assim e de fidelidade, né? humildade, né? Para não nos colocarmos acima dos nossos irmãos. Ok? Humildade. Ok. Já caminhando para o nosso finalzinho, antes do nosso momento de separar a sala, a gente vai passar uns 15 minutinhos hoje, Ricardo. Mas faz mal não, porque semana que vem não vai ter aula. Bem, Como ler a palavra, né? Lembre-se do propósito da leitura bíblica. Primeira coisa, eu vou ler a Bíblia. Tem um propósito da leitura bíblica na minha vida. Qual é esse propósito? Né? O impacto da palavra depende da motivação pela qual você lê. Será que você está lendo somente para saber o que está escrito nela? Quando você se aproxima das Escrituras, que pensamento vem à sua cabeça? O estudo da palavra de Deus deve ser realizado para aprofundarmos a nossa intimidade com Deus. E não somente para acrescentar algo ao nosso conhecimento. Não para nos tornar sábios, para ficar debatendo com outras pessoas sobre conhecimento bíblico. Propósito de estudarmos a Bíblia. Aprofundar nossa intimidade com Deus. Nos ensinar, né, ou aprendermos mais sobre Deus para compartilhar com outras pessoas, para o crescimento do corpo de Cristo, né, do corpo espiritual de Cristo. Então, não somente ter conhecimento para saber o que está escrito lá. Parte B, sempre ore antes de estudar ou ler a Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a luz para compreender as Escrituras. Precisamos sempre nos aproximar do Senhor com humildade e dependência dEle. Então, ore sempre quando for ler ou estudar a Bíblia. E ore também durante o seu estudo. Chegou em alguma parte que você não consegue compreender, ore ao Senhor, peça a iluminação do Espírito Santo para te fazer entender aquelas coisas. Agradeça pelo que está aprendendo também. Comece pelos textos mais fáceis. Né? Geralmente, no Novo Testamento, os evangelhos são muito bons. Ok? Ver se tem mais alguma dica aqui. Leia um livro da Bíblia do começo ao fim. Minha recomendação, sempre que for ler a Bíblia, leia sempre, pegue sempre um livro e leia completo aquele livro. Não leia partes da Bíblia. Eu quero aprender sobre casamento. Aí eu vou lá, só vou ler um texto lá em Romanos 7 sobre casamento, ou 2 Pedro 3, ou Efésios 5, porque fala sobre casamento, sobre a vida com o mundo lá. Não. Vai ler a Bíblia. Escolhe um livro da Bíblia, de preferência no Novo Testamento, e lê esse livro completo, verso por verso, sem pressa. Procura os significados das palavras que não compreender. Né? Se possível, busque referências cruzadas para dar maior clareza. Você vai conseguir entender de forma melhor os textos. Né? E leiam também os trechos menores, com muita cuidado. Okay? Tem muitas outras dicas na apostila de vocês. Eu vou destacando as que eu considero mais importantes. Letra J, escreva na sua Bíblia. Não tenha pena ou dó de riscar sua Bíblia. Não vai riscar em cima das letras, né? Mas no cantinho, assim, coloque assim, tem uma palavra que você não sabe o significado dessa palavra. Vai no dicionário lá, você busca o significado dessa palavra e você já coloca do lado ali aquela definição. Porque outra vez que você estiver lendo a sua Bíblia, você se deparar com aquela palavra, você já vai ter o significado dela do lado ali. Então, faça pequenas anotações, tenha uma referência cruzada. A Bíblia sempre tem uns espaçozinhos ali. Isso vai te ajudar muito nas outras vezes que você for usar a sua Bíblia. Ok? E algumas perguntas que você deve fazer toda vez que você for ler a Bíblia. O que eu aprendi sobre Deus? Como se deve influenciar, isso deve influenciar a minha adoração? O que eu aprendi sobre a minha vida? O que precisamos fazer de diferente? Será que esse trecho está me ensinando alguma coisa? Esse trecho está reprovando alguma área da minha vida? Esse trecho está me corrigindo? O que esse trecho está me ensinando sobre o meu andar com Deus? Então, sempre busque fazer essas perguntas
para que você possa ter uma maior compreensão de quando você for, de fato, estudar a palavra do Senhor. Amém? A gente finaliza por aqui a nossa terceira aula. Se Deus nos permitir, né, a gente vai para a quarta aula de hoje a 15 dias, porque na próxima terça não vai ter. No final da divisão das salas, eu falo para vocês sobre uma tarefinha que eu quero deixar para vocês, ok?